Olá, seja muito bem-vindo. Vamos hoje começar uma série de mensagens, né? E hoje a gente vai falar sobre 1 Coríntios 2:9, né? Essa passagem é usada principalmente por pentecostais para falar sobre o futuro, né? Escatologia. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos ao texto, né? O texto de 1 Coríntios 9 é isso. E diz o seguinte: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é essa passagem que os pentecostais ele usa, interpreta para falar sobre o futuro, né? Sobre algo que vai acontecer. Então ele diz, ó, o que está para acontecer nenhum olho viu, nem ouvidos ouvir e a mente humana não imaginou, né? Sobre aquilo que Deus vai fazer para aqueles que o amam, que esperam, né? Então, eles interpretam essa passagem futurística, né? Mas é isso mesmo que o texto diz. Então, a melhor forma de interpretar o versículo é o contexto de toda a passagem. Então, vamos ao início desse capítulo, né, que é o capítulo 2. Vamos ler o versículo 2, que diz assim: Irmão, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes nem de sabedoria humana para lhe apresentar o plano secreto de Deus. Ou seja, o versículo 9 que a gente acabou de ler, fala exatamente desse plano secreto de Deus. É um plano que é oculto, entendeu? Que não é revelado a muitos, né? Então é um plano secreto. Mas o que que Paulo quer dizer com isso? Por que Paulo traz essa mensagem? Por que que Paulo cita esse versículo, né, que parece tão misterioso? A gente tem que olhar também para o contexto da época. E o ambiente onde que Paulo estava, que era lá em Coríntios, é um ambiente de pessoas que tinham filosofia no seu contexto. Era ambiente nesse requisito. O ambiente lá de Coríntios é de filosófico, né, onde as pessoas discursavam muito, né? Ia às praças para quem discutia uns assuntos melhor, discursava assuntos melhor que o outro, era como se fosse quem tinha o melhor discurso ganhava o argumento, né? Então o ambiente era desse, de palavras bonitas. Então Paulo ele vai dizer, ó, eu não sou como esses demais que usam de palavras de sabedoria humana. Não, eu não trago essa mensagem. E ele continua, né? Então, isso que a gente acabou de ler, o versículo 9 é uma passagem de Isaías 64, versículo 4. Então, o que Paulo está dizendo não é algo novo, é algo que já foi dito muito tempo atrás, que se refere à passagem de Isaías 64, que diz, ó, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, aquela passagem é referente a Isaías 64. Então, mas o que é esse algo que Paulo está falando que é o plano secreto de Deus? Então, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Né? O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aqui é a continuação da passagem, né? Que a gente leu o 9, e aqui é o versículo 10. Ou seja, logo no versículo seguinte já fala, ó, que Deus revelou por meio do Espírito. O que que Deus revelou? O plano secreto de Deus, que foi lido no versículo 2. Ou seja, aquela passagem não está falando de evento futurístico, de escatologia. Ele está falando que o plano antigamente era
oculto, era um mistério, mas pelo Espírito foi revelado, ou seja, não é mais futurista, já foi revelado, ou seja, as pessoas já entenderam. Mas quem entendeu? Interessante que o texto falou, revelou por meio do Espírito. O que quer dizer isso? Que quem tem o Espírito conseguiu entender essa revelação. Não era qualquer pessoa. Por exemplo, no Antigo Testamento, só as pessoas que tinham o Espírito de Deus, né, que fala aqui, que são das coisas mais profundas, até mesmo de Deus, é, revela, entendeu? Então foi revelado aquele que tinha um Espírito, por meio do Espírito, entendeu? Ou seja, o mundo em geral, aquela acontecimento, aquele plano era realmente secreto, porque ele não tinha o Espírito, então não entendia. E só quem tinha o Espírito entendia esse plano secreto. Então, Paulo está falando de quê? Está falando nada mais do Evangelho, e especificamente da cruz, da morte de Jesus na cruz. Por que que eu falo isso? Porque no capítulo anterior, no versículo 18 e 19, vai se revelar o que Paulo estava querendo dizer no capítulo 2, versículo 9, né? Que no versículo 10 já dizia, ó, foi revelado através do Espírito. Então não é mais oculto. Foi oculto, mas agora não é. E ele fala, ó, porque a palavra da cruz é deveras loucuras para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. O que que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, no início ele está falando, ó, porque a palavra da cruz é deveres loucura para aqueles que perecem. O início está falando que aquele plano secreto é esse plano, é a palavra da cruz, entendeu? Por quê? Porque quando Paulo traz essa mensagem para aquele povo de Coríntios, trazer uma mensagem onde um Deus morreu numa cruz, onde a cruz ela traz o sentido de que quem morre na cruz é a pessoa mais perversa, né? Que é tão perversa que não poderia tocar ao chão, então tinha que morrer pendurado. Era loucura para essas pessoas uma mensagem de um Deus morrer daquela forma. Então por isso que ele fala, é loucura essa mensagem da cruz que eu trago. Não faz sentido algum para essas pessoas. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ele fala, ó, aquele ambiente era exatamente o que Paulo está falando isso aqui, ó. Que ele está falando que aquelas pessoas tinham consigo considerados sábios, né? Então a mensagem daquelas pessoas era considerado algo magnífico. E Paulo está falando, ó, Deus vai destruir essa sabedoria. Como? Com a mensagem que eu trago, que é da cruz, que é loucuras para eles, mas para nós é o poder de Deus. Então, por isso que é oculta essa mensagem, por isso que é uma mensagem que não é revelada. Por quê? Porque eles não têm o Espírito. Então, para eles, realmente, é, é algo de outro mundo, não faz sequer sentido. Então, para eles, era uma mensagem oculta, não era revelado porque ele não tinha o Espírito, não fazia sentido essa mensagem que Paulo traz da palavra da cruz, da morte de Jesus na cruz, porque eles tinham consigo sabedoria e entendi que um Deus morrer na cruz não faz sentido. E continuando, eu coloquei aqui em negrito e, e em vermelho aqui para destacar algumas coisas sobre o versículo 10, né, do capítulo 2, que fala, ó, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. E ele fala, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, como eu já falei, ó,
foi revelada através do Espírito, mas o Espírito só revelou aqueles que tinham o Espírito. Aquele que não tem o Espírito não consegue entender a mensagem. E o Espírito sonda todas as coisas. Então, é através do Espírito que as mensagens de Deus são reveladas. Então, no Antigo Testamento, só quem tinha o Espírito, os profetas, né, que conseguia trazer a mensagem, porque só a eles era revelado. O interessante é que, como que eu posso afirmar que isso é verdade? Pelo plano realmente da mensagem da cruz que Paulo tanto fala nesse capítulo e o capítulo anterior. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, ó, o plano de Deus só é revelado para aqueles que têm o Espírito, como já é falado aqui no versículo 10. Se eles tivessem entendido esse plano, eles não teriam crucificado Jesus. Por não ter sido revelado a eles, eles crucificaram Cristo. Entende? Porque não faz sentido eu entender o mistério desse plano ser revelado a mim e eu mesmo sem crucificar Cristo. Então, Cristo foi crucificado nesse contexto de que eles não tinham entendido, não tinha se revelado para ele que ele era o Deus, né, aqui na Terra. Continuando, é, aí ele vai falar, ó, quem é espiritual, aí eu coloquei em parênteses o que quer dizer isso, espiritual. Quem tem o espírito, né? Quem é espiritual, quem tem o espírito, pode avaliar, discernir, né? Avaliar, discernir todas as coisas, mas ele quem? Quem não tem o espírito, ele mesmo, ele próprio não pode avaliar por outros. O que quer dizer esse versículo aqui? É a continuação do, do capítulo 2, né? Aqui eu acho que é o capítulo já mais para o final desse capítulo. Esse aqui é o versículo, né? Do final do capítulo. Então, o que quer dizer esse versículo? Ele está falando assim, ó. Quem tem o Espírito pode avaliar, discernir a palavra de Deus, né? A mensagem, né? Que uma hora era oculta. Mas ele no final ele fala, ó, mas ele próprio não pode avaliar por outros. O que que ele está dizendo assim, ó? Quem não tem um espírito não pode avaliar. Por quê? Porque ele não tem um espírito. Como é que ele vai discernir? Então ele está falando, ó, quem não tem um espírito não consegue avaliar. Mas aquele que tem o Espírito consegue discernir, porque a mensagem é através do Espírito. Então, só quem pode avaliar é quem tem o Espírito. Isso fica bem claro quando a gente lê todo o contexto, todo o capítulo até o capítulo anterior. Nada melhor do que interpretar um versículo através do contexto, através do capítulo. Ou seja, só quem consegue entender, compreender os mistérios, antes oculto, era oculto, mas agora é revelado, são aqueles, né, quem tem o Espírito. Ou seja, uma conclusão de tudo isso que já foi falado. Ele está falando que aquele versículo, o versículo 9, não se refere à questão escatológica, né, o futuro, mas está falando da mensagem da cruz de Jesus. Está falando que outrora, né, era realmente um mistério oculto, mas que foi revelado tanto pelo Espírito como presencialmente por Cristo, porque isso já aconteceu. Não está falando de questões futurísticas, está falando do que já aconteceu, que agora pelo Espírito aqueles que têm o Espírito são revelados. Está falando da morte de Jesus, do Evangelho. Então, com o contexto, com a leitura do versículo anterior e capítulo anterior, é muito claro essa passagem, esse versículo 9. Entendeu? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e que vocês possam agora ter mais facilidade para interpretar o versículo lendo o contexto.
nada melhor do que a Bíblia mesmo revelar a si mesma. Então, é dessa forma que eu sigo tentando entender as Escrituras. Muito obrigado e até a próxima.